a limitação do uso de algemas, a insubsistência da prisão civil do depositário infiel, com o consequente reconhecimento da primazia dos tratados internacionais de direitos humanos sobre a legislação infraconstitucional brasileira, a repulsa à inelegibilidade de candidatos antes do trânsito em julgado da condenação e a impossibilidade de execução provisória da sentença penal condenatória, em respeito, em ambos os casos, ao postulado constitucional do estado de inocência, a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, e o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade contra medidas provisórias sobre créditos extraordinários. Impõe-se relembrar ainda, senhor presidente, alguns eventos extremamente relevantes que se produziram ao longo do primeiro ano da administração de Vossa Excelência como presidente do Supremo Tribunal Federal e cujo registro torna-se digno de menção nos anais desta Suprema Corte. Refiro-me, senhor presidente, dentre esses fatos de grande relevo político, institucional e administrativo, às seguintes realizações. Ingresso do Brasil, representado pelo Supremo Tribunal Federal, como membro permanente da Comissão de Veneza, Comissão para a Democracia por Meio do Direito, que é um órgão consultivo do Conselho da Europa, eleição do Brasil como país sede da segunda Conferência Mundial de Cortes Constitucionais, representação do Brasil em 15 eventos internacionais multilaterais e em 12 eventos internacionais bilaterais, divulgação das principais decisões do Supremo Tribunal Federal nos bancos de dados, Códices, Comissão de Veneza, Glenn, Biblioteca do Congresso Norte-Americano, Conferência Ibero-Americana e Mercosul, edição de 11 novas súmulas vinculantes, repercussão geral, 128 controvérsias constitucionais com repercussão geral reconhecida, 40 já julgadas e 33 casos de repercussão geral afastada, num total apreciado de 161 casos. Sensível redução do número de processos protocolados, autuados e distribuídos. Entre 23 de abril de 2007 a 22 de abril de 2008, portanto, ainda sob a administração da eminente ministra Ellen Grace, foram protocolados 119.787 contra 89.888 agora na gestão de Vossa Excelência, com uma redução significativa de 25% do volume processual. Processos autuados no ano que precedeu a posse de Vossa Excelência, 102.569 contra 60.058 após 23 de abril de 2008, representando uma redução sensível de 41% do volume de processos autuados. E, finalmente, no período que antecedeu a posse de Vossa Excelência, 96.419 processos foram distribuídos, contra 54.342 agora, a partir de 23 de abril de 2008. Representando uma redução, uma diminuição de 44%. Menciono ainda, senhor presidente, a realização de 2 encontros nacionais em que representados todos os tribunais do Brasil, tribunais estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e superiores, e em que estabelecidas metas concretas para todo o Poder Judiciário. Celebração de novo pacto republicano, do segundo pacto republicano para a continuação da bem-sucedida reforma do judiciário. Contratação de 15 auxiliares egressos do sistema prisional. Criação da Central do Cidadão, que já recebeu mais de 20.000 comunicações. Instituição de programas que treinaram mais de 700 servidores. Nomeação, mediante prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, de 164 novos servidores. Criação de faixa educativa na TV Justiça, que representa
que tem representado e que continuará a representar uma notável realização do Supremo Tribunal Federal, surgida precisamente sob a égide da presidência do eminente ministro Marco Aurélio, que teve a feliz iniciativa de estabelecer este sistema de comunicação direta, imediata, absolutamente transparente com o povo deste país. Reestruturação da Secretaria Judiciária para, primeiro, classificação e tratamento dos recursos sujeitos à repercussão geral e, segundo, para processamento acelerado das ações penais originárias. Organização de 8 mutirões carcerários em 5 estados diferentes, como Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão, Pará e Alagoas, com a libertação, e esse é um número impressionante, com a libertação de mais de 2.000 presos em situação irregular. Um total de presos, 2.000 que foram libertados, um total que equivale a 5 presídios de médio porte. Instituição do intercâmbio de magistrados, em que juízes provenientes de estados-partes do Mercosul conheceram durante 30 dias o Poder Judiciário brasileiro. Edição, eu acho esta publicação muito importante, senhor presidente, edição pela Secretaria de Documentação da valiosa, eu diria, da valiosíssima publicação A Constituição e o Supremo, contendo as mais importantes decisões desta Corte sobre o texto de nossa lei fundamental, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, alínea por alínea. Também são inúmeras as realizações que o Conselho Nacional de Justiça empreendeu após abril de 2008, sob a presidência de Vossa Excelência, período no qual se desenvolveram importantes atividades, notadamente no âmbito do diálogo institucional com todos os tribunais brasileiros, e de que resultou a adoção de passos significativos no sentido da atuação conjunta de magistrados e demais órgãos do Poder Judiciário, com o propósito de tornar o sistema de administração da justiça mais eficiente, mais moderno, mais transparente e, sobretudo, senhor presidente, mais acessível ao alcance dos cidadãos, especialmente dos cidadãos necessitados e despossuídos. Destaco, por seu relevo, aquelas medidas que objetivam universalizar o acesso pleno dos cidadãos à assistência judiciária, bem assim a instituição da rede de promoção e defesa de direitos fundamentais, em clara demonstração, senhor presidente, em clara demonstração de que não são meramente teóricas ou acadêmicas as preocupações de Vossa Excelência com um tema tão sensível e caro às tradições do Poder Judiciário Nacional e à preservação da integridade da própria ordem democrática, pois, com essa rede, potencializam-se as ações de entidades e organizações não governamentais que atuam no âmbito de proteção e amparo aos direitos fundamentais, como a defesa dos grupos vulneráveis, dos despossuídos, da mulher, de pessoas portadoras de necessidades especiais, de crianças, adolescentes e idosos, e daqueles, senhor presidente, e daqueles que, por descaso ou desaparelhamento do poder público, sofrem a opressão e a ignomínia do cárcere, completamente desassistidos e incompreensivelmente postos à margem do sistema jurídico, degradados em sua
condição de pessoas revestidas de dignidade, de uma dignidade que é ignorada pelo poder público, de uma dignidade